explicar o inexplicável. Por quê? O casal foi premiado com um contrato de 129 milhões de reais e recebeu pelo menos 80 milhões. Isso aí permite que se chame o Moraes de multimilionário, sem nenhum exagero. Ele tem um patrimônio imobiliário espetacular, que ninguém consegue juntar só com o salário, embora seja um salário bom, só com o salário de ministro. Ele tem que dar essas explicações. A própria Polícia Federal sai atrás desses mesmos dois brasileiros, dizendo que eles são o braço financeiro do PCC. Acuado pelas contradições, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a culpa é do Trump. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Transparência Internacional se manifesta sobre mensagens trocadas entre Viviane Evorcaro e Cobra PGR. É isso mesmo. A advogada Viviane Barce de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, enviou diretamente pelo WhatsApp ao banqueiro Daniel Evorcaro a minuta de um contrato de 129 milhões de reais em honorários para a prestação de serviços jurídicos ao Banco Master. Os diálogos mostram que o envio ocorreu em janeiro de 2024. A Transparência Internacional Brasil fez a seguinte manifestação sobre o assunto. Abre aspas. O grau de informalidade com que se tramitou um contrato de 129 milhões de reais é estarrecedor e só aumenta as suspeitas, que já eram mais que suficientes para a abertura de uma investigação própria. A inação da PGR se torna mais grave a cada revelação. Fecha aspas. Se o Brasil fosse um país sério, Alexandre de Moraes e sua esposa já deveriam estar presos. Mas como o Brasil está longe de ser um país sério, o ministro continua usando o poder da sua caneta quando não deveria mais estar para decidir a vida de Jair Messias Bolsonaro. Esse sim preso injustamente, enquanto quem cometeu crimes de verdade continua impune e mandando no Brasil. A gente comenta o assunto que nós abrimos hoje o programa a respeito da decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que prorrogou hoje a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada depois da defesa pedir a manutenção da medida. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o mês de março, quando deixou o hospital depois de tratamento para uma broncopneumonia bacteriana. O prazo inicial da medida era de 90 dias e já havia terminado na última quinta-feira. Nas últimas semanas, a defesa informou que o ex-presidente voltou a apresentar crises de soluço e pediu novos exames. No mesmo período, uma arma registrada em nome de Jair Bolsonaro foi apreendida durante uma abordagem envolvendo um agente de segurança, o que levou à abertura de um inquérito. Alexandre, essa informação acaba de chegar, a gente está aqui com a decisão. Estou tentando ler aqui para ver se trago mais informações, claro, para a nossa audiência, mas quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Moraes. A gente lembra que já havia um parecer favorável por parte da PGR, de Paulo Gonet, pela manutenção da domiciliar, e agora, então, o ministro parece que acatou, referendando aí essa decisão, e Jair Bolsonaro, pelo menos por hora, por enquanto, permanece em casa. Depois de o ministro relator, juiz de execução, juiz de julgamento, juiz de inquérito, né, ter insistido na questão da pistola Glock. Essa pistola é dele, registrada em nome dele, não há nenhum impedimento para ele ter essa arma em casa. E dona Michele pediu para a segurança tirar é uma pecinha do mecanismo de disparo, aquele que bate na espoleta e faz explodir. Tirou o percussor porque ele não estava bem com um excesso de remédios. Ele disse, vamos evitar qualquer problema aqui em casa. Depois ele descobriu, mais recentemente, pediu lá para o sargento, olha, leva para um armeiro, e ele comentou com um amigo, né, dizendo, olha, eu tenho que proteger 3 mulheres em casa. Nunca se sabe, né? Tem infiltrado em toda parte. Então, aí o sargento, que é
um militar, né, conduziu a pistola. O único problema é que faltou o tal é uma guia de transporte da arma, né, para estar na rua, porque ela deveria estar em casa, uma vez que não está ligada a uma concessão de porte. Mas isso foi resolvido, né? A Polícia Civil não encontrou nenhum crime nisso, né? Sequer uma contravenção, e ficou tudo certo. E a PGR diz que não há motivo para voltar a um regime prisional diferente, né? E sim mantendo essa prisão humanitária. Por coincidência, hoje eu almocei com uma pessoa que trabalhou com ele e tem contato, né? Trabalhou no gabinete da Presidência da República. E aí a gente comentando sobre a necessidade de o ex-presidente participar mais da sucessão e dar uma palavra que tire as dúvidas do caminho, né, sobre os rumos, e ele me disse, olha, mas o presidente não está bem. Não é apenas o recrudescimento do soluço e a necessidade de uma cirurgia neurológica por causa disso. É também o estado geral. São as sequelas, as consequências da facada de Adélio Bispo e companhia, né? Que nunca se descobriu, essa companhia ficou sociedade anônima, né? Infelizmente, eu não sei, são coisas que acontecem no Brasil e a gente e as autoridades ficam a dever explicações para a sociedade. Mas, enfim, essa é a situação do presidente, cuja prisão domiciliar humanitária acaba de ser prorrogada, né, com milhões de motivos, milhões de razões. Não apenas a idade. Se não fosse a facada, ele, atleta, não teria nenhum problema físico. Mas atingiu, né, passou a milímetros do que seria a morte dele, né, e atingindo uma artéria vital, né, se tivesse atingido, e alterou todo o sistema digestivo, respiratório, né, além de outras perdas. Isso tem consequências também no estado geral da pessoa. Esse é o condenado, né, que estava nos Estados Unidos quando houve o 8 de janeiro, e que está lá porque há necessidade, assim como houve necessidade de tirar Lula da prisão para concorrer à eleição, houve necessidade de tirá-lo do caminho por medo dele, por medo de a direita avançar, as ideias liberais e o status quo ou o sistema serem prejudicados. Ana, eu estou aqui acompanhando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos por hora, até onde eu vi, ele não estipulou um novo prazo de 90 dias, por exemplo, para reavaliar essa decisão de prorrogação e manutenção da domiciliar. Agora, o que ele determinou também foi a revogação do porte de arma e também ordenou a apreensão de 10 armamentos que deverão ser entregues aí pela defesa no prazo de até 48 horas. Deverão ser entregues esses armamentos à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, segundo a decisão do ministro Moraes. Pois é, ele não determinou até quando, porque o ministro gosta disso, né? Desse sadismo de manter alguns presos particulares reféns. Presidente Bolsonaro, Felipe Martins, Daniel Silveira, o general Braga Neto e outros, além das centenas, né, de pessoas que hoje estão presas injustamente. Então, Paula, a tristeza disso tudo é que, diante até do que o próprio Alexandre disse, o nosso Alexandre Garcia, sobre a condição de saúde do presidente Bolsonaro, fica o questionamento também, né, eu diria, esse tumulto psicológico da direita hoje no Brasil, se o presidente Bolsonaro, se tudo está sendo passado para ele também, porque nós estamos falando de um legado dele, né? Que é dele. Ele levantou essa direita. E por mais que existem nomes relacionados à família Bolsonaro, e aqui eu não estou entrando no mérito de lado nenhum, os filhos do Bolsonaro
ou a Michele, esposa do Bolsonaro, mas tudo isso que o Brasil vive hoje na direita é um legado do Bolsonaro, e não dá para comparar nem os filhos e nem a Michele, com todo respeito aos personagens envolvidos, mas o presidente Bolsonaro sempre foi a batuta ali de condução, né, em relação a essa força que ele trouxe para a direita. E o Alexandre de Moraes, ele sabe muito bem disso. Ele sabe da força que o presidente Bolsonaro tem, mesmo calado. Então, parece que ele fala nesse tom, né, e dá essa ideia de que não, eu vou deixar em aberto. Por que não estende mais 3 meses? Por que não faz isso? Não foram 3 meses agora? Por que não estende mais 3 meses? E ao término dos próximos 3 meses, avalia de novo se estende-se para mais 3 meses. Não, vai ficar em aberto. Por quê? Porque ele quer, de alguma forma, manter o presidente Bolsonaro ali no controle político dele, no controle político, porque o Alexandre de Moraes ele tem medo disso, da força que o presidente Bolsonaro tem, mesmo calado em casa, sem redes sociais, sem dar entrevistas. Então ele precisa fazer isso, e mesmo que para isso ele precisa desrespeitar leis, inventar leis ou sequer dar alguma satisfação, porque o ministro Alexandre de Moraes ele não precisa dar satisfação, né? É o ser que ainda está acima da Constituição, mas como o Augusto sempre menciona aqui, um dia isso tudo... Augusto, deixa eu trazer só mais um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes que nós temos em mãos aqui para justificar a prorrogação da domiciliar. Tá, e a audiência pode nos acompanhar na tela também. No presente momento, a manutenção da prisão domiciliar humanitária mostra-se razoável, adequada e proporcional, sobretudo porque, afastados os fatores impeditivos anteriores e presentes as excepcionalidades humanitárias, é possível sua concessão mesmo para os condenados em regime fechado, desde que isso não represente a impossibilidade ou dificuldades na integral execução da pena privativa de liberdade transitada em julgado, como decidi em diversos casos semelhantes. Aí ele traz ali outros casos em que ele já decidiu a respeito. Augusto. Primeiro, essa conversa fiada aí já foi pulverizada há muito tempo pelo voto do ministro Luiz Fux. Sabe, o Bolsonaro não tem nenhum motivo para estar preso, não deveria ter sido punido, deveria estar em liberdade. Ponto. O ministro Alexandre de Moraes, ele, desde que se descobriu o contrato assinado pela mulher dele e pelo Daniel Worcaro, ele faz qualquer coisa, ele precisa encontrar coisas que o ocupem e o dispensem de explicar o inexplicável. Por quê? O casal foi premiado com um contrato de 129 milhões de reais e recebeu pelo menos 80 milhões. Isso aí permite que se chame o Moraes de multimilionário, sem nenhum exagero. Ele tem um patrimônio imobiliário espetacular, que ninguém consegue juntar só com o salário, embora seja um salário bom, só com o salário de ministro. Ele tem que dar essas explicações. Como não há nenhum álibi a apresentar, ele fica tratando de outros assuntos. A situação do presidente recomenda que permaneça e tal. Meu Deus do céu, ele não devia estar preso. Ele deveria estar no máximo em regime de prisão domiciliar, pelo estado de saúde, que foi agravado desde a facada. Segundo o PT, não houve. E ele aproveita para fingir que ele não é tão cruel, ele não persegue os inimigos de estimação dele, quando permanecem os problemas vividos pelo Daniel Silveira, pelo Felipe Martins e por centenas de inocentes presos aí por causa do 8 de janeiro. Não adianta brincar de bonzinho agora.
Não adianta deixar de dizer frases como tem muita gente para prender, tem muita multa para aplicar. Agora ele não fala mais essas coisas, está menos valente, né? Ou está mais cauteloso, só que fez o suficiente para ser lembrado, será lembrado ainda como o ministro do Supremo, que mais casos teve anulados por ter julgado com perversidade e rasgando a Constituição. Em 2 dias, o chefe da Polícia Federal do Lula deu 2 declarações que, se você juntar as duas, elas se autodestroem de tanta contradição. Primeiro, na quarta-feira, quando os Estados Unidos sancionaram 2 brasileiros por ligação a facções criminosas, ele disse que esses 2 brasileiros não tinham nada a ver com o PCC. 2 dias depois, hoje, sexta-feira, a própria Polícia Federal sai atrás desses mesmos 2 brasileiros, dizendo que eles são um braço financeiro do PCC. Acuado pelas contradições, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a culpa é do Trump. Eu vou te contar essa história agora. Olha só, na quarta-feira, então, o Shimada e a Stella, que enfim estão sendo acusados de serem membros do PCC, foram alvos de uma sanção dos Estados Unidos. Quando isso aconteceu, o Andrei Rodrigues disse ao G1 que os 2, aspas, não possuem ligação com o PCC, ao contrário do que apontam as autoridades americanas. 2 dias depois, hoje, sexta-feira, a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, numa operação chamada Exchange, contra braço financeiro do PCC, foi atrás justamente desses 2, da Stella e do Shimada. O Shimada escapou, saiu fora. Questionado sobre isso, o que fez o Andrei Rodrigues? Disse que a culpa é do Trump. Eu vou citar a fala dele, aspas. Se não houvesse essa designação da quarta-feira, e até mesmo a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, diz ele, talvez tivéssemos localizado essa pessoa, o tal Shimada, e não localizamos. Houve um prejuízo à investigação. Bom, aqui me parece claramente que ele está querendo culpar o fato da Polícia Federal não ter alcançado uma das pessoas que estavam na mira dela, porque o Trump ou porque o governo norte-americano havia classificado-as como pessoas criminosas. O próprio número 2 da Polícia Federal desmentiu a desculpa do chefe da polícia, do Lula, e disse que, enfim, esse Shimada já estava na mira da Polícia Federal há muito tempo. Meus caros, nós estamos certamente aqui diante de uma Polícia Federal politizada e politizando o crime organizado, lamentavelmente, porque durante a campanha do Lula, e a cúpula da Polícia Federal, ela bate continência para o Lula, durante a campanha do Lula, certamente o crime organizado vai ser uma das pautas. E a falta de combate do Lula ao crime organizado e a altivez com que o Flávio tem tratado esse tema, inclusive indo aos Estados Unidos para emparceirar-se com o Trump, vão ser alvos de campanha eleitoral. E aí a Polícia Federal tem receio de combater a criminalidade de alguma maneira, dar munição, vamos dizer, para a direita contra o Lula, que até agora não fez nada contra a criminalidade. Nada, ao contrário, colocou-se debaixo da cama, essa é a verdade. Olha o que disse a secretária nacional de Justiça do governo Lula. Disse que a maior preocupação dela não foi o PCC, mas sim a espetacularização e os efeitos, aspas, os efeitos secundários sobre as instituições financeiras brasileiras. Quer dizer, a gente tem aqui uma secretária nacional de Justiça preocupada não com a criminalidade, preocupada com os efeitos do combate à criminalidade. Quer dizer, o problema não é a gente combater a criminalidade, o problema é que combater a criminalidade traz problemas para o Brasil. Esse é o governo Lula. Essa secretária está aqui explicando tintim por tintim o que é o governo Lula. Melhor não combater a criminalidade, porque isso traz prejuízo financeiro para o país. Faça-me o favor. Foi a mesma desculpa deles com a Lava Jato. Ah, vocês estão acabando com as empresas, combatendo a criminalidade. Vocês estão acabando com o país, fazendo com que as empresas corruptas
alvos de corrupção na Lava Jato fossem punidas. É a mesma balela de sempre do governo Lula. Agora, a Polícia Federal, no meio, literalmente, desse tiroteio, não sabe se combate a criminalidade e faz o seu trabalho ou se deixa de combater e agrada o governo Lula. Olha, faça-me o favor, é brincadeira, mas essa é a verdade. Deixa aqui o seu comentário e se inscreva no canal, que a gente acabou de bater a meta de 700 mil inscritos e agora, como diz a Dilma, a gente quer dobrar a meta. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!